Vamos iniciar a nossa série de mensagens A Semana que Mudou o Mundo. Neste primeiro episódio, no Domingo de Ramos, vamos falar sobre o rei que ninguém esperava. Agora, alegra-te muito, ó filha de Sião. Exalta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias 9, versículo 9. Diz a filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Mateus 21, versículo 5. Para você que acompanha os devocionais do Spurgeon, que eu trago toda manhã, toda noite, nós temos, quando a gente lê a introdução do Evangelho de Mateus, a gente tem várias menções do Velho Testamento no Evangelho segundo Mateus. E essa é uma das passagens, um dos cumprimentos da profecia. Domingo de Ramos, Jesus entrando na cidade montado sobre um jumentinho. Jerusalém estava em ebulição. Era a semana da Páscoa. A cidade estava cheia de peregrinos. A expectativa política cortava o ar como uma faca afiada. O povo sofria debaixo do ferro de Roma. E tudo o que eles queriam era um libertador, um novo rei Davi, que expulsasse os invasores na ponta da espada. Quando ouviram falar sobre o Jesus, o fazedor de milagre, estava chegando, eles pensavam, é agora, a revolução vai começar. Eles cortaram os ramos de palmeiras, estenderam suas capas no chão, estenderam o tapete vermelho da época, mas quando a curva da cidade se abriu, o que eles viram foi um choque. Não havia cavalo branco de guerra, não havia espada na cintura. Havia um carpinteiro com o rosto determinado montado num jumentinho emprestado. Para o olho humano, aquilo era um anticlímax. Mas para o olho da fé, aquele era o momento mais glorioso da história. Deus estava invadindo o mundo, não com a força bruta das armas, mas com a força da humanidade. O profeta Zacarias viu essa cena 500 anos antes. Ele descreveu o rei com adjetivos estranhos para um monarca terreno: justo, salvador e pobre. Reis conquistadores entram montados em cavalos altos para olhar seus súditos de cima para baixo. Jesus entra no animal baixo para olhar nos olhos das crianças e dos coxos. A palavra-chave aqui é mansidão. No grego bíblico, mansidão não é fraqueza, é força sobre controle absoluto. Jesus tinha poder para convocar 12 legiões de anjos e incinerar Roma num estalar de dedos. Mas ele escolheu o jumentinho. Ele escolheu não esmagar a cana quebrada. O mundo diz: imponha-se para ser rei. Jesus diz: humilha-se para salvar-se. A verdadeira autoridade não precisa gritar para ser ouvida. A cegueira da multidão. A multidão gritava Hosana, que significa salva-nos. Mas aqui está a tragédia teológica. Eles estavam usando a mesma palavra, mas falando coisas diferentes. O povo gritava: salva-nos de Roma,
salve-nos dos impostos, salve-nos da pobreza. Jesus estava vindo para salvar do pecado, salvar da morte e salvar do inferno. É por isso que essa mesma multidão gritou: crucifica na sexta-feira. Quando perceberam que Jesus não ia derrubar César, mas ia derrubar o orgulho deles, o amor virou ódio. A adoração deles era puramente interesseira. Eles não queriam um senhor para governar suas vidas. Eles queriam um funcionário divino que resolvesse seus problemas políticos e financeiros. Jesus não estava entrando em Jerusalém para ser coroado num trono de ouro, mas para ser julgado num tribunal injusto. O jumento é por definição um animal de carga. Isto não é um acidente visual. Jesus estava assumindo publicamente o seu papel de servo sofredor. Ele estava entrando na cidade para carregar uma carga que cavalo de guerra nenhum aguentaria: a culpa da humanidade e a ira de Deus. Ele aceitou os louvores do domingo, sabendo perfeitamente que aqueles mesmos lábios o amaldiçoariam ele na sexta-feira. Isso mostra o amor inabalável de Cristo. Ele não deu meia voltas, ele continuou cavalgando em direção da cruz, porque ele sabia que sem aquele sacrifício, o nosso Hosana seria vazio e a nossa condenação seria certa. A entrada triunfal é o prelúdio da paixão. Ela nos ensina que Deus raramente atende às nossas expectativas, porque Ele está muito ocupado atendendo às nossas necessidades. Nós queremos conforto, Ele nos dá salvação. Nós queremos um trono, Ele nos aponta uma cruz. Neste domingo de Ramos, eu preciso te perguntar com toda sinceridade: que tipo de rei você está esperando? Muitos de nós ficamos frustrados e amargurados com Deus porque projetamos nele as nossas expectativas erradas. Nós queremos um rei que resolva a nossa conta bancária, que cure nossas doenças agora, que resolva o nosso problema de relacionamento num passe de mágica. Quando Jesus nos oferece perdão, santidade e mudança de caráter, nós dizemos: eu não quero isso não. Eu quero o milagre, não a mudança. Não cometa o erro de Jerusalém. Não rejeite o rei porque ele veio num jumentinho e não num cavalo branco. O rei manso é o único que pode lhe dar paz verdadeira. Abra os portões do seu coração hoje e deixe ele entrar e governar do jeito dele e não do seu. Senhor Jesus, Rei da paz e da glória, nós estendemos nosso coração diante de Ti hoje. Não apenas nossas capas. Perdoa-nos, Senhor, quando gritamos Hosana, querendo os Teus presentes e não a Tua presença. A Tua presença transformadora. Perdoa-nos por querer um rei guerreiro que destrói nossos inimigos humanos, quando Tu és o rei manso que morreu pelos inimigos de Deus. Nós Te recebemos novamente como nosso Rei absoluto. Entra triunfante em nossa vida, quebre o nosso orgulho e a nossa resistência. Governe sobre nós com a Tua mansidão. E esse foi o primeiro episódio da série A Semana que Mudou o Mundo. Amanhã, segunda-feira, também ao meio-dia, nós temos Quando a Religião Atrapalha Deus. Espero que essa mensagem tenha edificado o seu início de Semana Santa, o seu início dessa semana. E mais tarde, às 8 horas, nós temos o devocional da noite.
Tenha um bom resto de domingo e até o próximo.